Você vestibulando e desconfia que a ansiedade te atrapalhou no Enem passado? Será que é a ansiedade que está te impedindo de passar? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. É quase que senso comum que a ansiedade atrapalha na hora da prova. A gente não consegue nem imaginar um estudante ansioso tendo um bom desempenho na prova. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que a ansiedade é capaz de prejudicar o desempenho na hora da prova e, consequentemente, a nota não será a melhor que poderia ter sido. Acontece que ficar só no achismo de que é a ansiedade que está atrapalhando ali na hora da prova não dá. Afinal, uma coisa é ter desconfiança de que a ansiedade é um problema, outra coisa é saber que aquilo ali é realmente um problema. É por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre os sintomas e consequências da ansiedade, de modo que você possa ter clareza se a ansiedade é ou não um obstáculo para a sua aprovação. Nós vamos começar falando sobre os sintomas, que são divididos em internos e físicos. Vamos começar pelos sintomas físicos, que são aqueles que nós sentimos no nosso corpo. Boca seca, tremores, então muita gente começa a sentir as mãos trêmulas, às vezes que até é difícil escrever com uma letra bonita porque a mão não tá firme, ela tá tremendo. Alimentação irregular, que vai se manifestar ou na falta de apetite ou a pessoa vai começar a comer muito. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que fica sem apetite nenhum. Quando eu tô com esse nível de ansiedade, tem muito tempo que eu não sinto isso, porque agora eu já sei lidar com a minha ansiedade, né? Tenho técnica, ferramenta pra isso, então ela nunca chega num nível extremo. Mas assim, antes eu não conseguia comer. Não conseguia comer nada, eu simplesmente não sentia fome. E eu às vezes até tentava comer, mas parece que não descia. E outras pessoas vão ter o efeito contrário, né? Vão começar a comer muito e tudo mais. Então esse é um sintoma físico da ansiedade. Outro sintoma físico da ansiedade é a tensão muscular, o suor, calafrio, que dá até um arrepio, náusea e diarreia, respiração ofegante e falta de ar. Esses são sintomas físicos da ansiedade que, quando estão ali presentes em nós, a gente pode saber, tem uma ansiedade ali, tem um sentimento de ansiedade que precisa ser trabalhado e superado. E aí, você identificou algum desses sintomas? Qual deles você se lembra de sentir alguma dessas coisas lá no Enem do ano passado? Como que foi? Essa identificação é extremamente importante, até pra gente se prevenir. Então, percebeu que tá ali, ficando com a boca seca, com tremores, você já pode saber o quê? Você vai ligar o alerta de que há uma ansiedade ali. E aí você já pode se prevenir e trabalhar com esse sentimento antes que ele fique muito intenso e te domine e acabe te desestabilizando nos estudos e na hora da prova. Agora, os sintomas internos, que estão ligados àquilo que acontece dentro de nós. Por exemplo, é um sintoma interno de que a ansiedade está ali presente quando a gente tem pensamentos acelerados e excessivos, ou pensamentos negativos e trágicos, ou aquela sensação de que a gente está totalmente impotente diante da situação, ou aquela sensação de falta de controle e outros sentimentos que acompanham essa ansiedade. Medo, insegurança e desespero. E aí, identificou algum desses sintomas internos por aí? Lá no Enem do ano passado, você sentiu alguma dessas coisas? Ou você percebeu esses sintomas recentemente, da última vez que você se sentiu muito ansiosa? A identificação e a clareza de quais sintomas são esses é extremamente importante. Não só para o que eu já falei aqui, que vai nos ajudar a prevenir aquela ansiedade, a lidar com ela antes que ela transborde dentro de nós, mas também porque a gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Então tem estudante que fica falando assim, eu fiquei muito ansioso no Enem do ano passado, mas será que ficou? Às vezes fala isso sem ter feito nenhuma análise. Então pare um momento e reflita, será que era realmente ansiedade? Será que a ansiedade era o sentimento mais intenso? Já teve atendimento que eu fiz e que o estudante falou assim comigo, nossa, mas Cláudia, eu senti muito ansiosa e foi isso que me atrapalhou. E aí quando a gente foi investigar e entender, eu fui fazendo várias perguntas para mapear e entender o que estava acontecendo ali dentro do estudante, a gente chegou à conclusão de que não era a ansiedade o sentimento principal. Sim, havia uma ansiedade, mas ela era leve comparada com o medo que ele estava sentindo ali diante da prova. Então, ter essa clareza é extremamente importante. A gente precisa saber quem é a nossa ansiedade, sabe? Qual é a cara que ela tem? Conhecer a nossa ansiedade é extremamente importante. E agora que você já tem clareza desses sintomas, fica muito mais fácil identificá-la e lidar com ela.
Agora, para a gente aprofundar mais na identificação da ansiedade e entender como ela de fato atrapalha lá na hora da prova, vamos ver aqui quais são as consequências. Quais são as consequências de fazer a prova se sentindo ansioso? Talvez você tenha ficado um pouco na dúvida enquanto a gente passava pelos sintomas. Será que eu senti isso ou não? Será que eu estava com os meus pensamentos excessivos? Será que a minha boca ficou seca ou não? Talvez tenha gerado um pouco de dúvida e tá tudo bem. Às vezes a gente se esquece mesmo ou simplesmente deletou aquela informação. Mas não tem problema, não se preocupe. Isso não vai te impedir de identificar. Quando a gente falar aqui das consequências, talvez você se lembre, nossa, eu me lembro disso, isso aconteceu comigo. E aí, à medida que você for se lembrando dessas consequências, você vai se conectar também com os sintomas. Isso vai ajudar bastante na identificação da ansiedade e se ela é ou não um obstáculo para a sua aprovação. E a primeira consequência é a dificuldade de se concentrar, o que faz muito sentido. Afinal, como que o estudante vai conseguir se concentrar e focar ali na prova quando ele está tendo pensamentos excessivos e acelerados? Quando ele está tendo pensamentos negativos e trágicos? Como que o estudante vai se concentrar quando tem um tagarela ali dentro dele, falando repetidas vezes? Não vai dar tempo, você não vai terminar a prova a tempo, você não vai conseguir, você não vai passar, não vai dar certo, vai ser mais um ano perdido. Como que se concentra assim, quando tem uma vozinha lá dentro falando isso o tempo inteiro? Fica muito difícil. E aí o que acontece? É nesse momento que o estudante começa a ler e reler as questões, ainda mais no Enem, que tem aquele textão. Aí o estudante começou lá. Leu a primeira linha, leu a segunda, já se perdeu. Na terceira ele já tá pensando, e se não der tempo? Esse texto aqui é muito grande, e se eu não conseguir? E se não der certo? E vem aquele pensamento, sabe, extremamente acelerado, excessivo, e aí o estudante não consegue se concentrar. E isso leva também a errar questões por bobeira. Às vezes questões que saberia fazer, o estudante saberia fazer aquilo ali, já fez inúmeras vezes, mas ali os pensamentos estão excessivos, os pensamentos estão em outro lugar. Não estão ali na prova, aí acaba errando bobeira. Então essa dificuldade de concentrar é muito séria e pode desestabilizar e prejudicar muito o estudante na hora da prova. E a causa muitas vezes é a ansiedade. O branco na hora da prova é outra consequência da ansiedade, porque esse não é um estado emocional favorável para recordar a matéria, para recordar aquilo que você estudou. Então o estudante que está lá se sentindo ansioso, tá apreensivo, tá tenso, como que ele vai conseguir se lembrar da Guerra de Canudos? Não vai ter jeito, ele vai se esquecer, aquela informação ali parece que vai simplesmente, sumir, desaparecer do cérebro dele, vai parecer assim que ele nunca viu aquilo. Então ele vai ser pior, né? Porque ele vai lembrar, eu estudei isso, eu sei o que é, mas eu não tô conseguindo me lembrar. E aí vai gerando mais aflição, isso vai gerando mais ansiedade e vai fazendo com que o estudante se desestabilize emocionalmente. E tudo isso por quê? Porque o estado emocional não é favorável, porque estar ansioso durante a prova não vai ajudar o estudante a se lembrar do conteúdo, vai fazer com que ele tenha branco, simplesmente porque esse não é um estado emocional vantajoso. Isso vale para inúmeras coisas, tá? Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, por quê? Porque não se aplica só para fazer prova, né? Emoções têm interferência em tudo na nossa vida. Mas você já tentou procurar algo que você perdeu se sentindo ansiosa? É terrível, a gente não consegue achar, a gente vai ficando mais afobada, mais desesperada, vai batendo mais ansiedade, aí a gente não consegue se lembrar, a gente não consegue entender o que aconteceu, não consegue se lembrar de onde a gente colocou aquele objeto que a gente tá procurando, mas aí na hora que a gente sai disso, a gente larga a mão e deixa pra lá e tal, aí de repente do nada a gente lembra. Mas isso por quê? Porque a gente saiu daquele estado emocional de ansiedade, de apreensão, que não nos ajuda a recordar as coisas. Então, o branco é mais uma consequência da ansiedade na hora de fazer prova. Uma outra consequência da ansiedade, e que é muito comum, é ir ao banheiro mais vezes. Isso acontece com você? Quando você tá ansiosa, você fica mais apertada pra fazer xixi? Aí o que acontece, né? A gente acabou de ir ao banheiro, acabou de fazer xixi, nem bebeu água nem nada, passa 2 minutos, tá com vontade de fazer xixi de novo, e a gente fica assim, o que tá acontecendo? E gera uma urgência mesmo, dá aquela vontade de fazer xixi que a gente tem que ir de qualquer jeito, por mais que a gente saiba ali que a gente acabou de esvaziar a nossa bexiga, não vai ter xixi ali. Mas o que acontece, né? O nosso corpo, quando a gente está se sentindo ansioso, ele se prepara para enfrentar uma ameaça. E isso faz com que o nosso sistema urinário seja afetado. A regulação do nosso sistema urinário, ela é afetada e aí a gente acaba ficando com vontade de fazer xixi mais vezes. O problema é que essa urgência
para urinar, né, para fazer xixi, faz com que a ansiedade aumente, porque aí de repente a gente tá assim, nossa, mas não dá pra eu ficar fazendo xixi toda hora, eu vou ficar lá saindo no meio da prova, não tem jeito, não tem condições, eu não posso ficar assim, mas aí a vontade às vezes fala mais alto, e você sabe, eu acabei de ir, não tem como eu ir de novo, isso vai fazendo com que a ansiedade fique mais intensa. Então, é por isso que ir ao banheiro mais vezes é uma consequência da ansiedade, é um resultado da ansiedade e é algo que potencializa esse sentimento. Instabilidade emocional durante a prova. Quando a gente falou aqui sobre os sintomas da ansiedade, a gente viu que ela vem acompanhada de pensamentos negativos, excessivos, trágicos e acelerados. E ela vem também com um conjunto ali, um trio de sentimentos. Medo, insegurança e desespero. E podem haver outros sentimentos também, tá? Varia de pessoa para pessoa. Então, a ansiedade, ela anda de mãos dadas com outros sentimentos. E aí, o que você acha que acontece com o estudante que está se sentindo ansioso durante a prova? O que você acha que acontece com o estudante que está com esse conjunto de pensamentos, com esse conjunto de sentimentos durante a prova? Você acha que esse estudante vai ter um bom desempenho? Você acha que esse estudante vai tirar uma nota boa na prova? Não vai. Difícil, muito difícil, sabe por quê? Porque ele não está em um estado emocional favorável, ele não está tendo pensamentos que são favoráveis ali. Pelo contrário, ele está tendo pensamentos e sentimentos que só fazem com que ele se distraia, com que ele se perca durante a prova, que só fazem com que ele se desestabilize e se abale emocionalmente durante a prova. Esses sentimentos, eles ainda vêm acompanhados de uma série de outras consequências, tá? Então tem aqui a ansiedade, a gente viu as consequências dessa ansiedade. A ansiedade vem acompanhada de outros sentimentos e esses sentimentos vêm acompanhados das suas próprias consequências. Então, olha só como que isso vai prejudicando o estudante durante a prova. E qual que é a consequência final? Se desestabilizar emocionalmente. É por isso que é extremamente importante estar preparado emocionalmente para encarar o vestibular. Você está aqui comigo até agora e tudo, então eu já sei que essa consciência, essa clareza você tem. Isso é extremamente importante, tá? Não deixe de se preparar emocionalmente, porque o muro entre você e a sua aprovação pode ser um muro emocional, pode ser um obstáculo emocional que está aí no seu caminho. Então a gente precisa adquirir técnicas e ferramentas para lidar com as nossas emoções e dessa forma a gente não encarar a consequência de uma instabilidade emocional durante a prova. Como você pode observar, as consequências da ansiedade são impactantes, elas não são irrelevantes, não são coisas pequenas e fáceis de serem ignoradas. Pelo contrário, são coisas grandes e que vão influenciar de forma significativa no desempenho na hora da prova e no resultado também. Nesse momento, a gente já viu, então, quais são os sintomas da ansiedade e a gente já viu quais são as suas consequências. Tudo que você precisa para uma identificação dessa ansiedade. E aí, qual é a sua conclusão? A ansiedade é ou não é um obstáculo para a sua aprovação? Me conta aqui nos comentários. E se você ficou com alguma dúvida e tá assim, eu acho que é, mas não sei, ou alguma outra dúvida sobre o que a gente acabou de conversar aqui, é só você deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Não deixe de perguntar. Tá? Não deixe de perguntar, não leve essa dúvida para casa, ou melhor, não fique com essa dúvida aí dentro de você, tá? É muito importante que você pergunte, porque isso faz parte da sua preparação emocional. E nesse momento, se você identificou que sim, a ansiedade é um obstáculo para a sua aprovação no vestibular, o que você vai fazer? Você vai se preparar emocionalmente e vai aprender a lidar com ela. Quando a gente não sabe como calcular o ângulo de um triângulo, o que a gente faz? A gente aprende a fazer isso para resolver as questões que pedem para a gente calcular o ângulo de um triângulo, não é? Então, é exatamente o que a gente precisa fazer com relação à ansiedade. Se a gente não sabe como lidar com ela, a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa adquirir ferramentas, técnicas, estratégias, recursos para conseguir lidar com essa ansiedade de modo que ela não nos abale emocionalmente, de modo que ela não te desestabilize lá na hora da prova. E aí, como que você vai fazer isso? Você pode começar se inscrevendo no canal. Se você ainda não se inscreveu, você tá perdendo tempo. Você quer chegar lá no Enem, lá no vestibular no final do ano, preparada emocionalmente, pronta para encarar esse desafio com saúde mental e emocional? Se sim, você precisa se inscrever aqui no canal e acompanhar o conteúdo, tá? Não adianta só se inscrever e nunca mais voltar aqui. Não, tem que vir aqui, assistir o vídeo, acompanhar, porque aqui você vai ter
uma base muito boa para se preparar emocionalmente. E eu tô sempre trazendo técnicas, ferramentas, estratégias para o seu preparo emocional e para você lidar com as emoções. Uma outra coisa que você pode fazer também é agendar um atendimento individual comigo. Sim, você pode fazer isso e a gente vai fazer um atendimento em que eu vou entender o seu caso, eu vou mapear a sua emoção e a gente vai trabalhar essa ansiedade especificamente. A gente vai trabalhar junto, tá? Normalmente uma sessão é o suficiente pra gente trabalhar essa ansiedade. Me mande uma mensagem no Instagram, @claudiaarantes_v, pra gente marcar o horário e pra eu te explicar melhor ali tudo que você precisa saber sobre esse atendimento, sobre essa sessão, que vai ser muito fortalecedor aí pra você, tá? Mas se você não quiser fazer sessão, não tem problema, porque com o conteúdo daqui e do Instagram e do TikTok, você já vai ter uma base muito boa para chegar lá no Enem preparado emocionalmente e sem ansiedade. Para finalizar, eu quero te alertar sobre algo que todo estudante deve tomar cuidado, que é para não cair na armadilha da familiaridade. A armadilha da familiaridade acontece quando o estudante fica muito familiar com um determinado sentimento e por causa disso ele começa a rotular tudo aquilo que ele sente com o rótulo desse sentimento. Então, por exemplo, vamos supor que o estudante é super familiarizado com a ansiedade. E aí o que acontece? Diante de tudo que ele enfrenta, diante de todos os sentimentos que ele sente, ele vai colocar o rótulo da ansiedade, independente da situação e sem fazer uma avaliação do que está acontecendo ali dentro dele. O problema é que isso pode gerar muito abalo emocional, sabe? Porque as nossas emoções precisam ser reconhecidas. A gente precisa nomear adequadamente aquilo que a gente sente. Só que aí, quando o estudante cai na armadilha da familiaridade, ele não faz isso. Por quê? Porque tudo pra ele vai tá ali com o rótulo da ansiedade. Não é ansiedade, ansiedade, ansiedade. E aí ele perde a consciência daquilo que ele está sentindo, perde consciência de outros sentimentos. E a consequência disso é não lidar com esses outros sentimentos permanecerem ali e virem à tona durante os estudos, na hora da prova, fazendo com que o estudante se abale emocionalmente. Então a gente precisa ter muita clareza sobre a forma que nos sentimos e nomear adequadamente esses sentimentos, ao invés de simplesmente sair colocando o rótulo de um sentimento familiar. E por que isso é tão importante? Porque a gente só vai conseguir lidar com os nossos sentimentos se a gente souber quais sentimentos são esses. Então, quando o estudante simplesmente coloca o rótulo de um sentimento que lhe é familiar, ele não vai conseguir resolver. Afinal de contas, a forma que a gente lida com a tristeza é diferente da forma que a gente lida com a ansiedade. Se a gente tenta lidar com a tristeza como se ela fosse ansiedade, essa tristeza não vai embora, ela vai permanecer ali. Então, nomeie os seus sentimentos, dê o nome certo para eles, identifique aquilo que você está sentindo, nomeie adequadamente e não caia na armadilha da familiaridade. Com esse vídeo, você já tem o que é necessário para identificar se a ansiedade é ou não um obstáculo para a sua aprovação, porque você já sabe quais são os seus sintomas, as suas consequências e sabe também que a solução é se preparar emocionalmente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.